como que você pode ter uma visão ampla da sua vida e como que você pode trabalhar para que você possa alcançar de uma forma processual resultados. Nunca se falaram tanto em resultados como nos dias de hoje. Então, você precisa ter resultado no seu casamento, nas suas finanças, criação de filhos, vida profissional, carreira e assim por diante. Mas só que é o seguinte, falar por si próprio de ter resultado, sem mostrar o passo a passo, sem mostrar a realidade, sem mostrar o caminho, sem pavimentar a estrada, vai fazer com que as pessoas fiquem ansiosas, preocupadas. Será que eu estou fazendo é certo? Será que aquilo que eu estou construindo, será que aquilo que eu estou adquirindo, né? Porque nunca se falou tanto em cursos, técnicas, ferramentas. Você precisa ser disciplinado, você precisa ter foco, você precisa ter resultados. E isso a gente vê todos os dias. E tem intensificado. Mas só que é o seguinte, o caminho não é por aí. Não estou desconsiderando que ter disciplina, foco, alvo seja uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e eu também trabalho com disciplina, eu trabalho com foco, eu trabalho com resiliência, perseverança. Mas deixa eu te contar, para que você possa adquirir essas habilidades, competências, você primeiro precisa entender o caminho, entender o que está acontecendo. Adquirir disciplina, só por adquirir, vai fazer com que você assuma um monte de coisa que não é para você fazer. Então imagina, você fazendo coisas que não é para você fazer. Você vai aumentar o peso, você vai aumentar a pressão, você vai aumentar os compromissos. Então é o seguinte, nós estamos diante de uma geração com muitos compromissos. As pessoas não estão conseguindo ter tempo nem com seus entes queridos, seus parentes. Por quê? Porque ele tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer assado, tem que fazer um monte de coisa. E aí, a vida tem perdido um sentido, a vida tem perdido a alegria, a vida tem se tornado um peso. O excesso de comparação, o excesso de cobrança tem aumentado cada dia mais, cada vez mais. E as pessoas estão perdendo um rumo, as pessoas estão perdendo a direção, as pessoas estão perdendo o sentido, as pessoas estão perdendo a leveza, as pessoas estão perdendo a graça, tudo está se tornando complicado, difícil. Muitas pessoas começam e desistem. E aí? Aonde a gente vai chegar com tudo isso? Será que faz sentido? Será que faz tanto sentido assumir tantos compromissos? Será que faz tanto sentido? Tanta comparação? Será que faz tanto sentido? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca falei tanto de processos como eu tenho falado nesses últimos dias. De ser processual. Eu sei que chega até a ser um pouco chato falar de processo. Por quê? Porque as pessoas querem a fórmula mágica. As pessoas querem o seguinte, o passo a passo, Filipão. Fala aí, o passo a passo. O que eu tenho que fazer? Peraí, calma. Então, diante disso tudo, né, nessa introdução que eu estou fazendo aqui, eu quero mostrar para vocês 4 pontos que, se vocês aplicarem na vida de vocês, vocês vão alcançar aquilo que vocês desejam. Então, presta bem atenção, presta bem atenção. Fala, Claudinha, beijo no coração, que bom ver você aqui. Então, presta bem atenção. Eu quero mostrar para vocês 4 coisas, 4 pontos. Você fala assim, Felipe, mas você mesmo é contra os métodos que tem ensinado, dado, oferecido para as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu vou dizer aqui é uma experiência de vida, é uma conclusão de caminhos que eu tomei. Se para você fizer sentido, muito bom, maravilha. Se não fizer sentido para você, tá tudo certo. Eu não quero impor alguma coisa para você. Mas se aquilo que eu falo faz sentido para você, beleza, tá tudo certo. Se não fizer sentido também tá tudo certo. Essa posição que eu estou diante de você é uma posição saudável. Eu não estou te pressionando a fazer aquilo que eu estou falando. Eu só estou dando uma opção para você poder enxergar de um outro ângulo, de uma outra forma.
Galera, eu vou convidar hoje também pessoas para poder fazer perguntas aqui ao vivo, tá bom? Então vai preparando sua pergunta aí, vai anotando, mas tem que ser referente ao tema, ok? Eu sei que tem muitos alunos meus aqui da comunidade DIP, mas nós estamos falando hoje aqui, essa semana, eu quero falar de como converter pressão em combustível, em poder nas suas mãos. Mas para mim poder falar sobre esse assunto, eu preciso falar disso que eu estou aqui conversando com vocês hoje, que são 4 pontos. Se vocês seguirem esses pontos, vocês vão tocar de fato as trombetas aí e fazer a diferença, beleza? Primeiro ponto, primeira base, primeiro ângulo de visão que você deve ter. Se você quer ter, de fato, uma clareza da sua vida, se você de fato quer ter objetividade, se você quer transformar pressão em poder, se você quer de fato conseguir ter uma visão ampla da sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é saber sobre desbloqueios emocionais. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Tudo começa no desbloqueio emocional. Felipe, conversa um pouco mais sobre o desbloqueio emocional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana é a semana do módulo de crenças limitantes versus bloqueios emocionais dentro da comunidade, que é a minha mentoria. Se você quiser saber mais informações, tem uma lista até de espera. Lá na bio do meu Instagram tem um link, você clica lá, tem lá primeiro botãozinho lá, lista de espera. O que acontece? Eu sempre explico para os meus alunos aqui nas lives. Todos os episódios positivos e negativos, eles são registrados em uma parte muito importante da sua mente. A nossa mente ela é dividida em 3 partes: mente consciente, subconsciente e o inconsciente. A parte mais profunda da sua mente, vamos dizer assim, que seria o cofre da sua mente, é o seu subconsciente. O subconsciente é onde está guardadas as informações. Vamos pensar aqui em uma grande biblioteca. O que acontece? Lá tem os armários e vão ter os livros e as categorias e as histórias. O seu subconsciente ele divide toda a sua história em departamentos. Então, tudo que acontece, tanto como positivo e negativo, está guardado nessas estantes, divididas por Abteilung, por departamentos, dentro da sua mente. E aí o que acontece? Toda tomada de decisão, ou seja, tudo aquilo que você precisa fazer e construir na sua vida, essa decisão que precisa ser tomada, ela passa por essa biblioteca chamada subconsciente, que é a sua mente, que é uma das partes da sua mente. Então o que acontece? Você vai casar, essa decisão passa pelo seu subconsciente. Você vai mudar de profissão, ou vai escolher um trabalho, ou uma profissão, uma faculdade. Essa decisão passa pelo seu subconsciente. Você já está casado e você está com problema no casamento. As decisões que você vai tomar para o seu casamento, elas passam pelo seu subconsciente. Você vai fazer uma viagem. A decisão de fazer a viagem, ela passa pelo seu subconsciente. Mas a grande questão aqui é que o seu subconsciente ele guarda tanto coisas positivas quanto negativas. Essa tomada de decisão, ou essa decisão que precisa ser tomada, passa por essa biblioteca da sua mente que chama subconsciente. E aqui já tem uma grande explicação para você. Por que você só toma decisões erradas? Por que você só se relaciona com pessoas erradas? Por que você tem sentimento de fracasso? Por que você começa e não termina? Porque todas essas pontos que eu coloquei aqui, eles passam pelo seu subconsciente e esse subconsciente seu, ele tem o quê? Episódios negativos guardados. E aí então fala assim, Felipe, então tudo que eu penso, as tomadas de decisões passam pelo subconsciente? Sim. Então, por exemplo, por que você quer romper de vida, mas não consegue? Tem algum episódio negativo na sua mente que ele está sendo acessado. Aí você fala assim, cara do céu, pelo amor de Deus, então como é que eu faço
para eu poder mudar a minha mente, mudar o subconsciente. Desbloqueio emocional. Eu não vou me deter aqui no desbloqueio emocional, porque eu tô falando para vocês 4 coisas que, se eu fosse vocês, eu faria. A primeira coisa é o seguinte: conheça de fato o que é desbloqueio emocional. Tem muitas pessoas com dons, talentos, pessoas que têm conhecimento, conteúdo, mas só que na hora que chega a hora H, elas travam. O que está acontecendo? Bloqueio emocional. Felipe, como que eu consigo descobrir as características dos bloqueios emocionais? Olha para os resultados, as decisões, fases da sua vida. Você está desistindo? Você está virando vitimista, colocando a culpa em todo mundo? Você vive triste, numa inconstância emocional? Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Você começa aqui e não termina aqui. Sua vida está dessa forma? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que estão as suas amizades? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está o seu casamento? Como é que está a criação dos seus filhos? Felipe, está de mal a pior. Bloqueios emocionais. Então, os episódios negativos na sua biblioteca da mente vai trazer os bloqueios. Os bloqueios é o quê? O próprio nome fala. Bloquear, parar, segurar, romper. Então você nasceu para de fato fazer com que as coisas aconteçam. Eu sempre falo para os meus alunos, nós nascemos para sermos plenos. Nós nascemos para sermos pleno. Pleno significa o quê, Felipe? Totalidade, plenitude. Nós nascemos para romper, nós nascemos para fluir, nós nascemos para transbordar, nós nascemos para dar certo. Mas o que faz com que a gente não dá certo são os bloqueios na mente. E tudo isso está dentro do seu subconsciente. Felipe, tem como resolver essa parada? Tem, através do desbloqueio emocional. Então olha só, a Daniela está falando o seguinte: eu sou plena. Para você fazer essa afirmação, você tem que estar com equilíbrio na sua vida. Não é somente pelo fato, eu falo com os olhos da fé. Muito bom, parabéns, continue assim. Mas só que essa fé e essa visão sua, ela tem que ter algo prático na sua vida aqui, atual. Como é que está o seu casamento? Como é que está as suas finanças? Como é que está a sua vida? Então é o seguinte, o que eu quero falar para vocês? Essa semana eu vou estar falando sobre como converter problemas, pressão, dificuldade em ação, de uma forma bem prática. Para isso, eu estou começando hoje essa série. Eu estou fazendo um pano de fundo. Eu quero começar o seguinte: para você poder transformar pressão em alguma coisa, em um benefício nas suas mãos, eu estou aconselhando aqui para vocês nessa live 4 coisas. Se eu fosse você, eu conheceria essas 4 coisas que eu vou propor para vocês, que eu vou falar para vocês. O primeiro é o seguinte: cai para dentro do desbloqueio emocional. Felipe, eu quero começar, como é que faz? Tem o meu canal do YouTube, Felipe com 2 L's Fernandes. Eu acho que tem umas 8 aulas específicas de desbloqueio emocional. Cai para dentro e assista, ok? É isso aí. Segundo ponto, depois que você desbloqueia, eu costumo chamar que você entra numa zona chamada consciência. Felipe, depois que eu desbloqueio, o que eu faço da minha vida? Depois que eu caio para dentro do desbloqueio, o que eu preciso fazer para que a minha vida rompa de uma vez por todas? Eu preciso falar uma coisa para vocês, que aqui nasce uma grande oportunidade para você começar a se conhecer. Depois do desbloqueio emocional, você vai começar a ver o mundo de uma forma como você nunca viu. O bloqueio emocional, ele te trava. O desbloqueio faz você romper. Depois disso, você precisa cair para dentro do autoconhecimento. Felipe, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a capacidade que você tem de se conhecer. Auto, com U, significa eu mesmo. Autoconhecimento.
Cara, então peraí, tá começando a fazer mais sentido aqui, Felipe, porque eu vejo o povo falando de desbloqueio, eu vejo o povo falando de causa, de efeito, de desbloquear tudo, o mundo, o planeta, mas e depois? O que eu faço com essa informação toda? Para onde que eu vou depois de desbloquear? É o seguinte, uma vez que você rompe aquelas barreiras que estavam te segurando, você vai começar a ter uma visão ampla. Uau! Você vai começar a ver que o bloqueio que estava segurando você fazia você ter uma vida de alienação. Alienação é quando você entrega o governo da sua vida para outras pessoas. Necessidade de aprovação, medo de crítica, se importa demais com o que as pessoas falam e pensam ao seu respeito. Isso tudo é um efeito de bloqueios emocionais. Sabe esse medo todo de fazer live? Sabe essa necessidade toda de saber o que as pessoas pensam ao seu respeito? São efeitos de bloqueios emocionais. Uma vez que você desbloqueia, uma vez que você rompe tudo isso, você vai começar a se conhecer. Você precisa se conhecer. Você precisa cair para dentro de você. Fazer um mergulhar dentro de você. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é você? Para onde você está indo? O que é que você realmente gosta? O que realmente está no centro do teu coração? Qual que é a sua visão, a sua perspectiva? Quais são os seus planos para 1, 3, 5, 10 anos? Para onde você está indo? Esse tipo de perguntas confronta as pessoas. Porque as pessoas não sabem o que elas realmente querem para a vida delas. Eu quero fazer uma pergunta para você que está insatisfeito profissionalmente, que está insatisfeito financeiramente. Digita aqui para mim, vamos interagir aqui. Responda para mim, por favor, essa pergunta que eu vou fazer para você. O que você que está infeliz profissionalmente, infeliz financeiramente, escreva aqui para mim embaixo. O que você faria gratuitamente, sem ser remunerado, por amor? Responde para mim. O que você faria hoje em dia, sem ser remunerado, fazendo apenas por amor? Essa pergunta, ela dá um nó na cabeça das pessoas. As pessoas não conseguem responder, porque elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas amam, elas não sabem para onde elas estão indo. É forte, é forte. Muitas pessoas falam, Felipe, eu estou infeliz financeiramente, eu estou feliz profissionalmente, minha vida financeiramente, minha profissão, eu descobri que eu sempre fiz aquilo que eu não queria. Ajudar pessoas. Que jeito? Ajudar o próximo. Como? Cuidar. Como? Deu um nó mesmo. Mentorear pessoas. Tem os meus alunos de mentoria aqui, né? Trabalhar para alguém que queira me ajudar. Cuidar de idosos. Ensinar a orientar crianças pequenas. Nossa, forte. Doar comida às pessoas. Consultoria, como legalizar a sua casa. Nossa, ajudar uma instituição de crianças. É difícil. Olha, muitas pessoas que responderam aí já são pessoas que têm me acompanhado. Então, já fiz esse questionamento. Outras pessoas falaram, uau, meu Deus, pergunta difícil. São pessoas que estão realmente pensando e não agiram por estímulos. Tem muitas pessoas aqui que agiram por estímulos, que é o quê? Eu faço uma pergunta, a pessoa não pensa, ela faz assim, ó. Essa, não estou falando que é todo mundo, tá? Mas muitas pessoas agiram por estímulos. Ou seja, fiz uma pergunta difícil, ela respondeu qualquer coisa. Mas aqui, ó, tem muita gente que está falando, ó. Infelizmente, não é fácil responder. Ó, não sei como. Pergunta difícil. É difícil. Essas pessoas que estão falando dessa forma,
elas verdadeiramente, não estou falando que as outras não pensaram, mas essas pessoas que estão falando, poxa vida, que situação, elas realmente estão fazendo as perguntas. Cara, o que que eu posso fazer por amor sem ser remunerado? Isso é uma resposta difícil de fazer, de dar. Então é o seguinte, eu sei que muitas pessoas aqui responderam somente por responder, mas eu quero, de fato, fazer com o que com isso? Eu quero levar vocês a pensarem como que vocês podem se conhecer. E para você poder se conhecer, tudo começa com desbloqueio emocional. Se desbloqueie emocionalmente e depois caia para dentro do autoconhecimento. O desbloqueio já é uma parte, um departamento do autoconhecimento. Por quê? Para você chegar a realmente desbloquear, você tem que fazer uma série de perguntas, você tem que ir a alguns episódios, você tem que buscar a sua lembrança. Isso já é autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade que você tem de se conhecer. Então você desbloqueando já começa o autoconhecimento. Depois do desbloqueio, cai para dentro com perguntas. Quem eu sou? Para onde eu estou indo? O que eu realmente quero da minha vida? Porque é o seguinte, se você não fizer esse passo a passo, qualquer lugar serve para você. Nada contra o Zeca Pagodinho, mas esse lance de deixa a vida me levar, vida leva eu, não funciona. Tem muitas pessoas que estão nesse estado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas pessoas que pensam dessa forma, elas vivem bloqueadas e elas nunca vão se conhecer. Você precisa botar um ponto nessa história. Assumir o controle da sua vida, desbloqueando e vencendo a alienação. Muitas pessoas têm medo de se desbloquear e fica pisando errado sempre. Exatamente. Posso fazer qualquer coisa que eu tenha habilidade, mas por outro lado, penso, preciso primeiro ser remunerada. No momento não tenho dinheiro ou não. Bom, eu não entendi esse final seu aqui. Posso fazer. Vamos lá, deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu começar a chamar. Então é o seguinte, estou falando quatro pontos, já falei dois. Depois de eu chamar aqui a Nair, eu vou falar de mais 2 pontos, beleza? O que que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Ok? Oi, Olá, Felipe. Nair, tudo bem? Oi, quanto tempo? Quanto tempo? Como é que você tá? Tô bem. Tá melhor. Nas dúvidas, Sim. Faz a, per- tô melhor. faz a pergunta aí que você fez. Eu não consegui entender 100%. Eu já tinha respondido assim para mim mesma, né? Você fez algumas perguntas e com a Paty também ela tinha me feito essa pergunta. Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho, sou muito parecida com a minha mãe e fui criada em lar cristão e eu tenho essa, acho que é uma qualidade de fazer sem olhar quem. Então, eu sempre que eu faço alguma coisa, eu não quero nada em troca. Só que no momento eu estou até por problemas, como se fala, eu fiquei meio perdida no processo de divórcio e tal. Eu me estagnei. Com isso, eu entrei de licença profissional e com isso eu perdi um tempo. Tipo assim, fiquei hibernando, né? Fiquei sem trabalhar. Aí, para eu voltar, eu fiquei atirando para todos os lados. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu sou arquiteta. Ao mesmo tempo, pô, no meu município, ninguém valoriza arquiteto. Aí eu falei assim, para ocupar minha mente, vou fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. O que eu faria? Antes mesmo de ter essa pergunta de você ou da Paty, eu mesma me perguntava, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Porque eu trabalhei no setor público. Então eu via a dificuldade das pessoas. E eu tinha o que me fazia, o meu diferencial até no próprio setor, é que eu tinha paciência de explicar às pessoas menos esclarecidas e tal. Então, quando me veio isso na cabeça, eu falei assim, eu vou ajudar aquelas pessoas que não têm condições financeiras a legalizar seu imóvel. Outra área também que eu gosto é sobre acessibilidade. Vou ajudar as pessoas que precisam Perfeito. ter uma casa acessível. Aí eu fui também num asilo, que eu
eu pensei, vou lá oferecer minha ajuda como arquiteta. Só que nesse meio tempo, eu estou sem um recurso financeiro. Certo. Aí eu pensei, eu queria ocupar minha mente, você tentar clarear melhor. Eu queria ocupar minha mente porque estava, graças a Deus, estou bem melhor agora. Eu estava com o meu psicológico muito abalado, precisava ocupar minha mente, me sentir útil novamente, por diversos problemas que aconteceram, frustração, tal, etc. Eu precisava ocupar minha mente, só que aí vinha aquele outro lado. Eu sempre trabalhei. Pô, mas eu preciso também ter meu recurso financeiro. Certo. Agora, Aí isso quando ela me fez a pergunta e você, eu falei assim, pô, eu posso fazer. E quando eu estava tentando pensar em alguma coisa que eu poderia fazer de casa, trabalhar home office, antes mesmo da pandemia, o que eu posso fazer? Mas só que eu queria fazer, mas eu também queria ter um retorno. claro. Tipo assim, vou cobrar bem mais barato. Aí eu comecei a fazer uma mentoria profissional. Eu falei, pô, aqui no meu município não vai rolar o que eu tinha pensado. Só que eu estava muito confusa. Eu queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas também precisava ser remunerada. Certo, certo. O que que acontece? É porque é o seguinte, a proposta de você poder fazer essa pergunta não é apenas fazê-la, mas é você encontrar uma resposta. A resposta não necessariamente vai ser a primeira que você tiver, porque o intuito dessa pergunta é fazer você começar a pensar em você. Porque é o seguinte, o que que você faria gratuitamente, sem ser remunerada por amor? A princípio, parece muitas coisas. Interessante que o pessoal sempre aparece nas caridades. As pessoas que sempre falam em caridade, elas normalmente são pessoas que elas agem pela emoção. Eu vou ajudar uma pessoa, eu vou cuidar disso, eu vou ajudar o fulano, ciclano. Isso é muito bom, não estou menosprezando e falando errado, não. Mas a grande questão, a chave de você fazer as perguntas é você meio que viajar nas respostas. Porque é o seguinte, nós, infelizmente, nós fazemos parte de uma cultura onde perguntar é uma ofensa. Você pode ver nas salas de aula, quando o professor pergunta, alguém tem alguma pergunta? Mal levanta a mão. Quando alguém levanta, fala, burro. Tipo assim, você não entendeu. Não, ninguém entendeu, né? Mas a pergunta já ofende. Então, o que acontece? Nós precisamos agora fazer o trabalho inverso. Começar a fazer as perguntas. Por quê? Atrás de cada pergunta existe uma porta. A grande questão é você fazer essa pergunta e você florear, imaginar, usar a criatividade. Não necessariamente que você vai ter que fazer aquilo que você pensou em primeiro. Por exemplo, ajudar fulano e ciclano. Peraí, eu posso, através disso, criar um mecanismo diferente onde eu posso oferecer ajuda e também ser remunerado. A questão que eu quero mostrar é que as pessoas, primeiro, elas não sabem quem elas são e o que elas realmente amam. Depois que elas passam por isso, que ela descobre quem ela é e que ela começa a se amar, ela precisa continuar fazendo as perguntas para começar a achar as respostas, porque na internet estão ensinando a fazer as perguntas, mas não estão ensinando a trabalhar as respostas. E aí então você vê agora um monte de gente fazendo pergunta. Por quê? E não sei o quê. E não começa a falar e começa a fazer perguntas. Mas é só perguntas por perguntas. E as respostas? Cadê as Tava me respostas? deixando louca isso. Hã? Isso estava me deixando louca, porque nessa fase eu ficava procurando, vendo vídeos, live, tudo e aquilo. Aí o que aconteceu? Até nessa mentoria profissional, eu fui decidir uma coisa. Só que quando chegou um determinado tempo, já estava avançado, gastei até o dinheiro que eu não tinha. Eu falei, não é isso. Aí até a mentora falou assim, realmente, olha só, você não precisa se sentir culpada, porque às vezes a gente decide logo, foi o que você falou, mas não é. Isso, mas você não, ela até falou isso, eu não sei como você vai. Você não tem que se sentir culpada por pensar em alguma coisa e achar que deu errado de novo. Você pode voltar atrás e repensar, às vezes não foi o que você está falando aí. Exato. Eu no impulso eu queria o resultado logo. Me veio na cabeça, eu gosto de trabalhar com isso. Vou Exato. ajudar as pessoas. Exato. Porque é o seguinte, fazer pergunta por pergunta é fácil.
Você só começa a fazer pergunta. Mas parar para fazer as análises, ter uma opinião crítica, questionar, realmente encontrar as respostas certas, ninguém está ensinando. E aqui entra a parte do processo. Você precisa ser processual para você poder encontrar respostas. Eu posso falar uma coisa para você. Tem coisas que eu estava procurando respostas desde muito tempo, muitos anos. E somente agora que eu estou conseguindo encontrar as respostas. E aí? Eu estava muito ansiosa, porque eu estava achando que estava demorando muito. Exatamente. Ainda acho um pouquinho. Mas é o seguinte, você só não pode ficar parado, estacionado. Você precisa estar em É, movimento. Movimento gera movimento. Tem até na física mesmo. Para você poder tirar um objeto da inércia, você precisa gerar uma pressão em cima dele. A pressão exercida, ela é o movimento. E uma vez que você colocou em movimento, para você não deixar esse objeto parar novamente, você só precisa dar alguns estímulos, alguns toques. Agora, se você para, o objeto fica de novo na inércia, no ponto zero, e você vai ter que exercer de novo a força. Então, a grande questão de hoje em dia, eu estou falando aqui de 4 coisas que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês. Primeiro, trabalharia a questão do desbloqueio emocional. Ponto. Depois, cairia para dentro do autoconhecimento. Começar a descobrir quem realmente eu sou. E aqui começo com perguntas, mais respostas, respostas trabalhadas, respostas analisadas. E aí, então, você descobre o quê? Um processo. O processo não é para dificultar. A palavra processo ela é muito pesada e ela é enjoativa. Se você ficar falando demais processo, enjoa, as pessoas tomam antipatia dessa palavra. Mas só que o negócio é o seguinte, a minha proposta é as pessoas entenderem o significado do processo. O que é o significado do processo? É você saber que tudo aquilo que você começa ou que você almeja na sua vida tem um começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então, as pessoas só estão paradas no início. E elas querem que tudo acontece no início. Ei, alô? Não vai dar certo. O início é uma parte do processo. Tem a próxima fase e depois a última fase. Então, assim, o que eu quero falar para você? Realmente luta contra essa aceleração, essa necessidade de ter. Então, assim, as pessoas falam muito, né? Você precisa ser. Mas no fritar dos ovos, cadê o seu carro? Cadê sua casa? Cadê seu dinheiro? Cadê os seus resultados? Ué, mas peraí, não é para ser? Às vezes o ser você não vai ter. Você está dentro de você. O ser é um processo. A pessoa, para ser, ela pode simplesmente acionar a consciência dela. Eu sou. Mas espera aí, ela não tem ainda. Ela é. Mas só que é o seguinte, fala, você precisa ser. Ok. Aí, de repente, você fala, cadê os seus resultados? Cadê os seus números? Cadê isso? Cadê sua casa? Não, porque para mostrar que você é uma pessoa disciplinada, focada e cheia de força, você tem que ter aquela carro, você tem que ter a casa X, você tem que ter feito isso, tem que ter feito aquilo. Mas peraí, não é para ser? Eu acabei de acionar o ser e eu já tenho que ter. Ou seja, na verdade, se prega o ser, mas se vive o ter. Então é o seguinte, seja nesse momento, entenda o processo, tenha análises clínicas mesmo, assim, sabe, bem delicadas de tudo que está acontecendo na sua vida. Não se cobre, não se compare, mas é o seguinte, também não fique na inércia. Você tem que entrar em movimento. O movimento é uma conexão, é uma ligação, é um livro que você vai ler. O movimento gera movimento. Só não fica parada. Tem muitas pessoas que falam assim, Felipe, você fala muito processo, você fala muito de respeitar o processo, de entender o processo. E eu não quero mais viver essa cobrança. Beleza, tá tudo certo, mas é o seguinte, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter um movimento. Movimento gera movimento. Se você ficar parado, infelizmente, não vai gerar movimento. e assim, engraçado que eu me cobro, até porque, assim, eu parei, foi nessa fase que eu tive esse problema pessoal. E eu só ouço as pessoas falarem, você tem potencial, você é muito fera, você sabe isso, você sabe, você é boa nisso, naquilo, tal, tal. Só que eu fico assim, eu não sou, não tô fazendo nada. Quem disse que eu sou? Ultimamente eu tava me sentindo assim. Mas só que é o seguinte, o ser não necessariamente você precisa ter.
O ser é estado de consciência. O ser não é, ele é abstrato. Por exemplo, eu sou, ok? E aí? Aí é o seguinte, você tem que começar a fazer as perguntas para achar a essência. Porque quando você fala eu sou, você olha para a pessoa e não vê nada, você fala assim, mas você é o quê? Então, por exemplo, eu sou filho de Deus, eu sou um general de guerra, eu sou um general do fronte de guerra. Aí a pessoa olha para você e vê você de boné, você é general de quê? Mas está ficando doido. Ele está falando que ele está falando do ser, ele não está falando do ter. Então, no meu coração, eu sou isso. Na minha mente, eu sou isso. Mesmo que momentaneamente eu não estou segurando uma espada, ou que eu estou na frente realmente de uma guerra ou de um movimento global. Mas é o seguinte, dentro do meu coração, essa hora vai chegar. E quando essa hora chegar, eu vou estar muito bem preparado, porque eu já sou antes de ter. Entende? Então, o ser realmente ele precisa ser uma essência. Então, mesmo que momentaneamente eu não tenha, eu sou. Esse é um dos princípios da mentalização. Você usar o poder da imaginação para você poder alcançar resultados. Então, como que você ativa? É o seguinte, eu sou antes de ter. Então, o fato de eu ser vai me condicionar a minha mente para uma direção. Então, por exemplo, eu sou bem-sucedido, eu sou um homem de negócios, eu sou um homem que fecha negócios. Eu falei isso durante 2 anos. Hoje, eu vivo essa realidade. Então, o ser trouxe o ter. Mas o ter, para mim, Uhum. não é tão importante assim. É uma consequência do ser. O ser é essência. O ter é resultado. É a consequência de você ter. Mas quando você fala em ser, mas cobra o resultado, você está colocando o ter na frente do ser. É meio paradoxo, mas conforme você vai falando, ouvindo, você vai entendendo. Não, isso eu já tô começando. Na verdade, a gente até entende, mas a gente não consegue pôr em prática. Quer dizer, pelo menos no meu, eu. Certo? E eu fiquei mais agoniada que nessa pandemia, eu falei assim, pô, pandemia, tal, parada, quer dizer, mais parada ainda, né? Eu vou conseguir, só que foi o contrário. E como eu tive de novo uns problemas pessoais, isso me deu meio que uma travada de novo. Certo. Só que eu absorvendo mais, escutei umas pregações durante essa semana, até anteontem, eu escutei um testemunho de um padre, ele falando sobre posição e sobre uma outra pregação sobre, acho que foi o Muro de Jericó, falando, né? Ou você fica em cima do muro ou o muro desaba e você cai, ou você pula do muro pro lado certo. Tipo assim, a gente tomar uma decisão, não adianta a gente ficar na inércia, né? Na Exato. verdade é isso. Exato. Eu até comentei isso com uma pessoa agora há pouco, que fez uma proposta para mim decente. Aí eu falei assim, não, chega, eu não vou mais Boa. ser step, ou sei lá. Tipo assim, me fez uma proposta. Falei, não, agora quem vai fazer sou eu. Boa. Você e a pessoa tá muito mal, assim, precisando de ajuda, mas não toma decisão. E ó, general mesmo. Mesmo. Aí eu falei, pô, você é isso, falei a patente, você é isso, isso, isso. Você não é cabo, você é isso. Você tá me fazendo uma proposta dessa? Falei, não, agora eu que vou fazer a proposta. Se quiser, vai ter que ser assim. Boa. E você vai ter que se posicionar. Porque, e essa semana eu me posicionei. Eu comecei a conseguir colocar, sair da inércia, voltar a fazer os meus cursos que eu posicionei. Não é a minha paixão, mas eu também gosto. E a minha resposta do que eu faria de graça, eu não sei se eu estou certa. Como eu vi, assim, no momento agora eu não tenho condições psicológicas, até para, de repente, eu trabalhar para ajudar, às vezes infelizmente, a gente também precisa de condições financeiras, dependendo do que for. Aí eu coloquei no meu coração, que eu aprendi um pouquinho com vocês, não posso fazer agora o que eu faria de graça, vou fazer o que eu preciso de recursos, e eu também sei fazer, graças a Deus eu tenho muitas habilidades, vou fazer isso, vou focar nisso, coisa que eu não estava conseguindo. E quando Deus permitir, eu vou fazer realmente de fato, que eu gosto de ajudar, vou fazer de graça. Sim, Aí exatamente. eu comecei a parar de me cobrar um pouco. Boa. Só que aí, como eu tenho ainda esses bloqueios emocionais da parte de relacionamento, aí como aconteceu de novo, parece que tentou me estagnar de novo.
Aí eu estou tentando pôr na minha mente, não vou deixar. Exato, Eu, eu vou ser. E exato. foi até o que eu falei com essa pessoa. Que ele falou assim, eu estou precisando de mais um tempo. Eu falei, meu filho, você está tentando se recuperar, está pedindo tempo para você mesmo? Nem estou falando em relação a relacionamento mesmo. Porque ele fala que eu o ajudo. Mas quem que vai me ajudar? Tipo assim, eu o ajudo e eu não vou ter nada em troca? Eu falei assim, você tem que se posicionar. Você tem uma posição, só que a pessoa não se vê nessa posição e não age nessa posição. Aí, tipo assim, eu me sinto, fala mais ou menos, eu me sinto bem perto de você quando você tá perto, tal, tal, tal. Poderia ficar desse jeito? Eu falei, não, não vou mais me sujeitar. E para você mudar, se você e sabe o que ele tem que fazer diante de Deus. Eu não consigo, eu tô fraco espiritualmente, tá muito mal mesmo. Não consigo, tal, tal. Eu falei assim, ou você se posiciona agora quem vai falar sou eu. Ou você se posiciona agora. Se você quiser me ajuda, vai ter que ser do meu jeito, porque quem tá protelando, quem tá se deixando de fazer algumas coisas sou eu. Ou você toma posição, você sabe o que tem que fazer, você está se anulando, você sabe o que tem que fazer, mas tem medo de tomar posição. E uma pessoa na posição que você tem, você não está sendo, vamos botar assim, general, você está sendo o cabo. Exato. Tipo assim, só que eu falei com ele, quando agora eu estava conseguindo ter essa visão, me colocando de pé, vem me fazer uma proposta indecente, quer dizer, indecente entre aspas, para eu, de repente, eu me anular, porque assim, eu já estou indo até para outro caminho. Estou tentando, tô tentando pedir essa ajuda. É, eu me sinto bem com você, isso, aquilo, tal, tal, mas no momento eu não posso ter um compromisso. Sim, No momento eu não posso ter um compromisso, mas eu me sinto bem com você, você me ajuda. E quem vai me ajudar? sim, não, com certeza. Há uma grande diferença entre você ajudar e você ser tola, entende? Essa parte é uma parte interessante que a gente pode até conversar mais depois. Mas só que é o seguinte, há uma diferença muito grande. Eu, por muito tempo na minha vida, eu fui tolo. Eu fui tolo, porque eu estava, na verdade, por não sonhar e por não me conhecer, eu vivia um sonho e uma visão de outras pessoas. E aí no dia, só para você ter noção, no dia que eu falei não, deixei de ser tolo, essas pessoas viraram as costas para mim. Abandonaram na chapada mesmo, entende? Então, assim, é uma grande desafio, porque você pode deixar de ajudar pessoas por conta de pessoas que são mais intencionadas. Mas é um assunto para a gente poder conversar, porque existe forma de você Eu agir sei. Eu acabei de passar por isso assim, em menos de uma hora. exatamente. E eu não tinha tomado essa posição de falar sério, porque eu tinha medo. Não. Falei assim, não. Quando você falou, você estava assumindo a sua identidade, se posicionando. E é isso que está faltando em muitas pessoas. Eu vou falar depois do perfil narcisista, que é o perfil das pessoas manipuladoras. Então, por exemplo, tem pessoas Ah, que elas são tão manipuladoras que na comunicação, o manipulador faz o outra pessoa que está ouvindo ela, faz ela se sentir mal, culpada, para então ela colocar a visão dela em cima. O manipulador, ele sempre vai querer ficar por cima. Ele vai sempre falar que as pessoas estão erradas, as pessoas são cegas, as pessoas são tolas, as pessoas não exatamente. sabem de nada, as pessoas isso, que a ideia dele é a melhor de todas. Você não entendeu, está sendo Exatamente. precipitada. Escutei isso em menos de uma Você hora. não sabe o que você está falando. Então, assim, isso é a posição do narcisista. O narcisista, ele quer manipular todo mundo. Tem muitas pessoas falando sobre narcisista, eu vou fazer uma live depois específica, falando as características. Aí a pessoa fala assim, Felipe, o que eu faço quando eu estou com um narcisista? Não tem como você fazer, você tem que sair de perto dela. E quando é meu marido? Aí já é diferente. Eu não quero aqui que a mulher se separe do marido ou o marido se separe da mulher porque são narcisistas. Existe forma de você trabalhar dentro do casamento. Agora, se você não é casado e você está debaixo de uma
enfim, de um narcisista, sai correndo, vaza, some da branqueada, como diz em Goiás. Porque é o seguinte, os narcisistas, eles sempre vão manipular as pessoas. Sempre, sempre. Em todo lugar, ele manipula os filhos, ele manipula a esposa ou o marido, manipula os pais, manipula os primos, manipula todo mundo. Onde ele chega, ele já faz as pessoas se sentirem culpadas para elas poderem se sentir inferior, para ele se colocar por cima. Então, ele está falando sempre todo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, e ninguém tem como falar alguma coisa de mim. Como que uma pessoa pode falar mal de mim? Não tem cabimento uma pessoa falar mal de mim porque eu sou bom. Esse é o narcisista. O narcisista não aceita crítica, não aceita ser Ele não chega a confrontado. ser narcisista, não, mas Hã? tem algumas coisas. Essa pessoa não chega a ser narcisista, não, Não, mas é bom mas eu falar disso, sabe por quê, Naí? Tem muitas pessoas que tem estão muita gente. Eu sofrendo, conheci muitas narcisista. pessoas estão Tem. sofrendo, e elas acham que elas não conseguem, por exemplo, sobre o governo de um narcisista, a Autossuficiente, pessoa ela acha que ela é inútil. Ela fala assim, eu já inútil. conversei com muitas mulheres que vêm de um relacionamento narcisista, elas falam, Felipe, eu não presto para nada. Ah, mas por quê? Não, porque eu nunca consegui fazer nada, eu não consegui agradar ninguém. Peraí, você nunca conseguiu agradar um narcisista. Você nunca vai conseguir agradar um narcisista. Porque ele tem uma fome insaciável por sugar a energia das pessoas. Então ele nunca está satisfeito. Mas enfim, Naí, eu vou falar dos meus últimos 2 pontos aqui. Tá acabando a live, falta 6 minutos. Tá. Mas foi um prazer conversar com você, foi muito bom. A gente pode depois trocar mais ideias também aqui ao vivo. Obrigado por acompanhar. Tamo junto. Então, se eu fosse você, no seu lugar, eu cairia para dentro do desbloqueio e cairia para dentro do autoconhecimento, beleza? Agora eu vou terminar falando mais 2 pontos. Tá difícil, mas eu vou conseguir fazer o desbloqueio. Vai sim, vai conseguir. Um beijo, viu? Um Tá. abraço. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, vamos lá. Terminando aqui o minha linha de raciocínio, eu acabei chamando a pessoa para fazer perguntas e desenvolvemos aqui um raciocínio legal. Então, o negócio é o seguinte: narcisista já nasce narcisistas, igual a psicopatia. Eles não têm ligamento no sistema emocional. Mano, um narcisista, ele não nasce narcisista, ele se transforma em narcisista também. Tem as duas opções, tá? Vamos lá, bora continuar aqui. Então, o que eu estou falando nessa live? É uma semana onde eu vou falar sobre como transformar pressão em ouro, em diamante. Mas eu estou fazendo um pano de fundo para que você possa ter um entendimento completo. Então, essas lives, elas vão ficar salvas lá no YouTube, ok? Nessa série, como transformar pressão em diamante. Beleza? Essa aqui é a nossa primeira live. Então, vamos lá. Se eu fosse você, eu faria 4 ações. Primeiro, cairia para dentro do desbloqueio emocional. O canal do YouTube lá tem vários vídeos, você pode cair para dentro. Depois, eu assumiria o autoconhecimento, que é a capacidade de me conhecer. Eu preciso me conhecer. Terceiro ponto, o que eu faria se eu fosse você? Eu começaria a aprender como construir tarefas assertivas. Felipe, o que é construir tarefas assertivas? Muitas pessoas elas estão tentando, através do desenvolvimento pessoal, mudar a sua própria vida. E elas ficam ouvindo coisas na internet e ficam tentando replicar na vida delas. Então, ela sai atirando para todo lado. Ela vai num perfil, você tem que fazer assim, 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 assim. Ela vai lá e tenta. Não deu certo. Aí ela vai no outro perfil, em outro mentor, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí vai lá e... Não deu certo. Aí ela sai atirando para todo lado. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Deixa eu te falar. Começa a ter as suas experiências de criar ferramentas, criar tarefas, pequenas que sejam, mas segundo a sua realidade. O problema é que quando você ouve um mentor poderoso dos milhões de reais falando, você quer fazer igualzinho ele. Você não vai conseguir. O cara tá anos-luz. Por quê? O cara já fez as coisas dele. O que eu proponho para os meus alunos? Criar a sua própria realidade. Estado de consciência. Para de ser gado. Para de ficar só replicando palavras que os outros falam. Chama o negócio para você. Autoconhecimento, desbloqueio. Você vai começar a entender você mesmo. Aí faz sentido você ouvir outras pessoas.
Se você não desbloqueia, se você não vai para o autoconhecimento, você vai ser manipulado o tempo todo. Você vai ficar de live em live, de método em método, de curso em curso, e nunca vai resolver sua vida, porque está alienado e cheio de bloqueio emocional. Por que eu estou falando aqui a real para vocês? Entenda sobre desbloqueio emocional. Felipe, eu não tenho dinheiro. Vai para o meu canal do YouTube, eu ensino tudo sobre desbloqueio. Eu recebi uma mensagem essa semana falando o seguinte: Felipe, você entrega ouro. Você entrega gratuitamente coisas que pessoas cobram 5, 6, 7 mil reais. Você entrega gratuitamente, tá? Tá aí nos meus comentários, se quiser procurar essa afirmação aí. Eu não vou ficar postando isso, não. Porque tem nome de outras pessoas e eu não curto. Então, eu não quero expor ninguém, eu quero fazer meu trabalho. Meu trabalho é o seguinte: falar real. Sabe por que você não está conseguindo mudar de vida, mesmo acompanhando 1 bilhão de mentores? É porque você está alienado e você está cheio de bloqueios. Desaliena através do desbloqueio emocional e da desalienação, o ritmo hipnótico chamado o Napoleão Hill, que você vai começar a ver sentido. Peraí, eu não vou ouvir mais essa pessoa porque não faz mais sentido para mim. Eu não vou aprender com isso aqui, porque isso aqui que eu estou ouvindo é loucura. O seu senso crítico ele vai brotar uma vez que você desaliena. Uma vez que você desbloqueia e vence a alienação, o seu olhar crítico para as coisas vão ficar, rapaz, olha lá. Tem gente na internet que eu não suporto ouvir a voz, porque é um manipulador safado. Tem gente que eu falo assim, Deus me livre, como que as pessoas conseguem escutar esse cara? Como que essas pessoas conseguem escutar essa pessoa? As pessoas não estão conseguindo ver o que ele está falando, não. Como que você faz isso, Felipe? Você está julgando no trono da justiça? Não! Eu não sou mais alienado. Eu sou desbloqueado. Eu consigo olhar para uma pessoa e ver se ela realmente está falando a verdade, está querendo ensinar as pessoas, ou se ela está querendo o dinheiro das pessoas. Bum! Estourei a mente de uma galera aqui. Você precisa fazer suas tarefas assertivas. Como? Construindo, tendo as suas experiências. Esse é o terceiro ponto. E o quarto e último ponto, que vai acabar a live, é o seguinte: instalação e validação. Felipe, o que é instalação? É quando eu aprendo. E validação é quando eu coloco o aprendizado em prática. Você precisa aprender e praticar. Aprender e praticar. Aprender e praticar. Instalar, validar. Instalar, validar. Instalar, validar. Bum, 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 bum. Vai explodir sua mente. Então, pessoal, deixa eu te falar, tem gente que fica ofendido quando eu falo essas coisas porque elas tomam dores de outras pessoas. Eu nunca deixaram de me seguir tanto quanto nesses últimos dias. Por quê? Porque eu tô falando a real. Eu tô falando a real. Eu tô falando a real para vocês. E tem gente que fica chateado comigo. Mas eu preciso falar a real. Porque se eu não falar, quem vai falar? Eu preciso falar a real para vocês. Então, esses são os 4 pontos: desbloqueio, autoconhecimento, criar tarefas assertivas e cair para dentro. Instalação e validação. Instalação, validação. Pessoal, vocês estão pedindo para mim continuar, mas é o seguinte: amanhã, às 12 horas, eu vou estar aqui. Convido uma galera. Vamos fazer um print? Você me marca convidando outras pessoas, porque eu vou lascar o bambu, 12 horas, meio-dia. Vamos lá? Faz um print aí. Vai me marcar nos stories, vai convidar a galera. Fala: o Felipe está fazendo uma série de 7 lives. Ele vai ensinar como transformar pressão em diamante. Cai para dentro, 12 horas, horário de Brasília, vamos quebrar tudo. Se eu começar outra live aqui, aí vocês falam: para que eu vou vir amanhã? Infelizmente é assim. Compartilha, vai estar gravada essa live lá no IGTV. Compartilha com outras pessoas. Eu vou estar levando para o YouTube. Vai lá para o YouTube. Vamos fazer o regaço aqui como vocês me conhecem. Beleza? Eu sou o cara do lascar o bambu. É lascar o bambu. Você chegou, o bambu lascou. Então eu tenho um compromisso com vocês. Convida essa galera, chama esse povo, marca eles aqui nas postagens. Vamos fazer o seguinte: eu vou salvar lá no feed essa live. Vocês deixam os comentários. Vai acabar agora, 2 segundos, 1 segundo.